Ali, você vai olhar lá no horizonte, no meio do horizonte ali, tá? Direto, tá pronta, um, dois, feijão, passo de óleo, tá? Não é pra pensar. Tá bom, meu? Combinado? Vou ficar mais um pouquinho para ver se acontece alguma coisa nessa tarde de domingo. Congelo o tempo pra ficar devagarinho com as coisas que eu gosto e que eu sei que são efêmeras e que passam perecíveis, que acabam, se despedem, mas eu nunca me esqueço. Já! Corre, corre, corre! Vou ficar